Salve F1 Maníacos, tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o F1 Mania em Dia, quadro que traz para vocês aí de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas no horário de Brasília, aqui no YouTube, alguns dos principais destaques do esporte a motor. E hoje é dia 26 de novembro, quinta-feira, então os pilotos aí da Fórmula 1 já chegaram, né, no circuito internacional do Bahrein, para o começo do fim da temporada 2020 da Fórmula 1. Pois é, a gente tem ainda 3 corridas restantes para o final da temporada, então começamos neste final de semana, né? Como eu disse, amanhã já começam os treinos livres, aí fiquem ligados aqui na F1 Mania, a gente sempre está em tempo real com todas as sessões de treinos, a qualificação e também a corrida de todas as etapas da temporada. Então amanhã, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, começa o primeiro treino livre para o GP do Bahrein. Então, como eu disse, iniciando esse estágio final da temporada. Essa semana a gente tem o GP do Bahrein, na semana que vem o GP de Sakhir, na verdade, ali que vai ser realizado também no circuito internacional do Bahrein, mas num traçado diferente, chamado de Outer Loop, né? O pessoal tem chamado aí de oval, entre aspas, porque de oval ele não tem nada, na verdade, mas ele é um circuito aí muito diferente do que a Fórmula 1 está acostumada. Então, depois da semana que vem, a gente tem uma semaninha de descanso, e aí sim, na outra semana, então o GP de Abu Dhabi, encerrando a temporada 2020 da Fórmula 1, que ainda tem muita coisa em aberto. Na verdade, então, a disputa pelo segundo colocado entre os pilotos, né, entre Valtteri Bottas e Max Verstappen. Então Bottas está 27 pontos à frente do Verstappen, tudo pode acontecer nessas últimas 3 corridas, sem falar da briga pela 4ª posição entre os pilotos. Aí então a gente tem uma galera, vamos colocar assim, junto ali brigando pela 4ª colocação: Sérgio Pérez, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Alexander Albon, um pouco mais atrás ali o Gasly, o Sainz também. Então assim, promete muita coisa em disputa, além, claro, também da disputa ali pelo 3º colocado entre os construtores. Aí a gente tem Renault, McLaren, Racing Point, Ferrari, todo mundo brigando por esse 3º lugar, então promete ser um final de temporada emocionante. Mas o que eu quero falar hoje aqui para você é sobre o Business Book GP. Pois é, então é um livro, uma publicação aí anual que costuma divulgar o salário dos pilotos, e saiu o de 2020, e adivinhem, quem será o líder, né? Quem recebe o maior salário na Fórmula 1? Claro, Lewis Hamilton lidera a lista, então, dos 20 pilotos do grid, com nada mais, nada menos do que 47 milhões de euros, quase 300 milhões de reais, traduzindo aí, fazendo, na verdade, a transferência do euro para o real, hoje cerca de 6,32, esse é o valor, então daria aí quase 300 milhões de reais. O segundo colocado é o Sebastian Vettel, também ali, apesar de 12 milhões de déficit para o Hamilton, ele está em segundo lugar com 35 milhões de euros, ele recebe então da Ferrari. Para o ano que vem esse salário deve diminuir. A gente pode lembrar aqui que a Racing Point deixou claro que não tinha toda essa quantia de dinheiro, então para arcar com um salário astronômico assim do Vettel. Vamos ficar ligado na publicação do ano que vem para a gente saber quanto é que o Vettel está ganhando, então, na Racing Point, o alemão que assume a vaga do Pérez, então, na Racing Point, que vai ser chamada de Aston Martin no ano que vem. Vale ressaltar que esses valores são de salário, tá? Está descartado aí bônus, patrocínios, qualquer outro tipo de ganho que o piloto possa ter. Na verdade é o salário que ele recebe das equipes. Então eu vou falar aqui para você a lista completa aí com os 20 pilotos do grid. Então, atrás do Vettel, que recebe 37 milhões de euros da Ferrari, aparece o Ricciardo, recebendo aí a quantia de 20 milhões de euros da Renault. Pois é, o Ricciardo aí na 3ª posição, e logo atrás dele o Max Verstappen, recebendo 16 milhões de euros da Red Bull. Então, seguindo aqui, a gente tem, depois do Verstappen, o Valtteri Bottas com 9 milhões de euros, o Charles Leclerc também 9 milhões de euros, Kimi Raikkonen, então, da Alfa Romeo, 6 milhões de euros, Carlos Sainz, 4,5 milhões, Sérgio Pérez com 4 milhões, aí Esteban Ocon também empatado aí com o Sérgio Pérez, recebendo a quantia de 4 milhões de euros, a dupla da Haas de saída esse ano, né? Então, Romain Grosjean recebe 2 milhões e Kevin Magnussen também 2 milhões, o mesmo valor que recebe
o Albon na Red Bull, o Lando Norris recebe 1,5 milhões, então da McLaren, o Lance Stroll também recebe a mesma quantidade, né? Esse salário do Lance Stroll também não tá incluso a ajuda que ele recebe do pai dele, viu? É o salário mesmo da Racing Point, mas brincadeiras à parte, então o Stroll recebe 1,5 milhões também da Racing Point, Pierre Gasly, 1 milhãozinho ali na AlphaTauri, o Daniel Kvyat, companheiro de equipe do Gasly, recebe 750 mil euros, e aí a gente tem até então o George Russell e o Nicolas Latifi empatados também, a dupla da Williams, então cada um recebendo 750 mil euros, e o Antonio Giovinazzi, o último da lista, com 500 mil euros, né? Vale a gente ressaltar aqui que a Fórmula 1 planeja para os próximos anos, né? Então tem uma base salarial, a gente ouviu-se falar então em 40 milhões dentro da equipe, então a equipe poderia gastar, por exemplo, 39 milhões com um piloto e 1 milhão com o outro, entre a divisão entre os pilotos é livre, mas teria que ter o limite de 40 milhões de euros, é uma quantia considerável aí, né? Mas o que você acha, então, desses salários dos pilotos, né? E olha, considere no seu comentário, então, que a gente tem a Fórmula 1 hoje como um dos maiores espetáculos aí esportivos do mundo, movimenta muito dinheiro, e eu acredito que nada mais justo do que esse valor ser repassado também para os pilotos. Então, esses valores aí astronômicos que aparentam e são, na verdade, né? Na minha visão é justo, porque os pilotos, claro, a gente sabe que há muita coisa por trás dos pilotos, a equipe na Fórmula 1 é muito importante, mas os pilotos são os grandes astros, dá para dizer que são os protagonistas da história, então eu acho muito justo que eles recebam esses salários aí. Mas me digam vocês, é justo então a gente ter aí o Hamilton recebendo 47 milhões de euros, e mais do que isso, essa divisão aí, por exemplo, né, esse abismo entre o Hamilton recebendo 47 milhões lá no topo, no primeiro lugar, e o Giovinazzi recebendo 500 mil euros, né, uma discrepância aí absurda, né? Será que é isso mesmo na Fórmula 1? Então deixe o seu comentário aqui, o que você acha sobre isso. É sempre muito legal quando vocês participam aqui com a gente, além de ser muito importante para o canal. O YouTube então considera o conteúdo relevante e apresenta para outros fãs de automobilismo, assim como você. E se você está comigo até agora, gostou do vídeo, então peço que você curta aqui. Como eu disse, isso é muito importante para o crescimento do canal. E se você não é inscrito no canal, então se inscreva aqui abaixo e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações assim que os vídeos da F1 Mania forem ao ar. Então eu volto amanhã já com os primeiros resultados, né, dos primeiros treinos livres, então, para o GP do Bahrein. Hoje eu fico por aqui, um grande abraço e até mais.